Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Estrutura da proteína. As proteínas são macromoléculas essenciais para a vida, compostas por uma combinação de elementos químicos, incluindo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Além desses, algumas proteínas podem conter quantidades menores de metais como ferro, cobre ou zinco, que são importantes para suas funções biológicas. Composição e formação das proteínas. As proteínas são formadas pela união de 20 aminoácidos diferentes, que se organizam em sequências específicas. A sequência de aminoácidos em uma proteína é crucial, pois determina sua estrutura tridimensional e, consequentemente, sua função. Essa estrutura pode ser analisada em 4 níveis. Estrutura primária das proteínas. Refere-se à sequência linear de aminoácidos que compõe a proteína. Essa sequência é determinada geneticamente e é fundamental para a formação das estruturas subsequentes. Estrutura secundária das proteínas. Envolve o dobramento local da cadeia polipeptídica, que pode formar estruturas como a alfa-hélice e a folha beta. Essas formas são estabilizadas por ligações de hidrogênio entre os grupos funcionais dos aminoácidos. Estrutura terciária das proteínas. É a conformação tridimensional completa da proteína, resultante de interações entre os grupos laterais dos aminoácidos. Essas interações podem incluir ligações iônicas, interações hidrofóbicas e pontes de sulfeto. Estrutura quaternária das proteínas. Refere-se à associação de 2 ou mais cadeias polipeptídicas, formando uma estrutura funcional. Nem todas as proteínas possuem essa estrutura, mas aquelas que têm, como a hemoglobina, dependem dessa organização para desempenhar suas funções. Tipos de proteínas. As proteínas podem ser classificadas em 2 categorias principais, com base em suas funções. Proteínas dinâmicas. Estas proteínas desempenham papéis essenciais na defesa do organismo, controle do metabolismo, transporte de moléculas e aceleração de reações químicas. Exemplos incluem enzimas, que catalisam reações, e anticorpos, que defendem o organismo contra patógenos. Proteínas estruturais. Essas proteínas são responsáveis pela formação e sustentação das células e tecidos. Elas conferem força e elasticidade. Exemplos incluem a elastina, que proporciona elasticidade à pele, e a queratina, que é um componente estrutural dos cabelos, unhas e pelos. Utilidade e funções. As proteínas desempenham funções vitais em todos os organismos. Elas são essenciais para crescimento e desenvolvimento. As proteínas são fundamentais para a construção e reparo de tecidos. Regulação metabólica. Muitas proteínas atuam como enzimas, regulando as reações químicas que ocorrem nas células. Transporte. Algumas proteínas transportam moléculas essenciais, como oxigênio e nutrientes, através do corpo. Defesa. As proteínas do sistema imunológico protegem o organismo contra infecções e doenças. Conclusão. A estrutura das proteínas é complexa e multifacetada, refletindo a diversidade de funções que desempenham nos organismos vivos. Desde a sua composição básica até a formação de estruturas tridimensionais, as proteínas são fundamentais para a vida, permitindo que os organismos cresçam, se desenvolvam e respondam ao ambiente. Compreender a estrutura e a função das proteínas é essencial para a biologia e a medicina, pois essas moléculas são a base de muitos processos biológicos. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br